Livro Jogos Vorazes, Amanhecer na Colheita. Lido por Camila Saboia. 18. Quando a noite cai, eu acendo o fogo. Empert acorda e torramos pão e queijo e comemos com maçãs. Ele diz que não quer voltar para os novatos no escuro, então planejamos para que ele passe a noite. Com as chamas tremeluzentes, lembro que minha camisa sequer foi chamuscada pelo fogo da faxinela. Empert tira uma das meias e a coloca na fogueira, onde a peça brilha por um bom tempo antes que a ponta comece a derreter. Parece uma pista. Talvez proteja, mas contra o quê? Eu só encontrei uma berna de faxinela. As roupas sugerem que várias coisas podem pegar fogo. Como se inspirado pela fogueira, Empert diz que gostaria de tentar caçar alguma coisa para me recompensar pela comida. Seu símbolo está entrelaçado aos girassóis do Distrito 9, então ele remove os 3 e os coloca no chão. Depois, separa seu pavio e diz: "Acho que consigo fazer uma armadilha com isso aqui. Mas será que os animais são venenosos?" "Talvez os coelhos não sejam", respondo. "Vi-o morrer porque bebeu água. Pareceu tão suscetível quanto a gente. Mas podem ter febre do coelho, claro." "O que é isso?" "Uma doença. Você não vai querer pegar. Mas se cozinhar bem, talvez seja seguro." Tudo isso é só falação para enganar os idealizadores dos jogos. Nós não vamos caçar coelhos, nem cozinhar a carne. Nem estamos contando em estar aqui para o café da manhã. "Vale a pena tentar." Empert começa a desentrelaçar seu símbolo, ao mesmo tempo que enrola o pavio preto na mão. Quando termina, enfia discretamente uma coisa que deve ser o detonador nas voltas do fio. "Vou tentar de manhã. Você pode ficar com qualquer coisa que a armadilha pegar." Os olhos dele pousam nos girassóis. "Quer um girassol? Acho que o pessoal do 9 ia gostar que você ficasse com um. Foi por sua causa que eles entraram na aliança." "Foi Maisie Lee que os convenceu", respondo. "Você devia ter visto eles enfrentando Panache. Achou que estava fazendo um grande favor ao deixar que eles se juntassem aos carreiristas, mas o pessoal do 9 calou a boca dele rápido assim." Eu estalo os dedos e dou um sorriso com a lembrança. "Tudo bem, eu fico com um. Eles foram bons aliados." Penduro o girassol sujo de sangue no pescoço. O hino começa, mas nenhum rosto aparece hoje. "Ainda somos 26, comento. Empert passa os braços em volta dos joelhos. "A gente pode ficar perto do fogo um pouco? Eu não gosto do escuro." Apesar de precisarmos de fogo para o plano, acho que ele está sendo sincero. Empert mantém uma fachada corajosa, mas posso imaginar que as lembranças do banho de sangue o assombrem. "A gente pode dormir aqui se você quiser. Acho que a árvore não vai ter espaço para nós dois. Podemos revezar quem fica de vigia", digo. "Pode descansar mais um pouco." "Posso tomar mais água?" Dou a ele o galão cheio e Empert toma alguns goles. "Me acorde quando não aguentar mais. Vou estar pronto." Ele toma o último gole de água e se deita. Está deixando que eu decida. "Tudo bem. Bons sonhos." Em poucos minutos, Empert está dormindo, ou fingindo muito bem. Fico montando guarda, a lança apoiada nos meus joelhos, esperando o seu grande momento, quando eu for usá-la para abrir a berma. Estou feliz que será para uma tarefa e não para tirar a vida de alguém. Se eu terminar o jogo sem matar ninguém, vai ser uma vitória por si só. Eu me despeço daqueles que amo. Burdock e Blair, Hatch, minha mãe e Sid. Finalmente, Lenore Duff, minha garota, tão peculiar e radiante. Tento não sentir medo. Digo a mim mesmo que todo mundo tem que morrer alguma hora e que chegou a minha vez. De certa forma, é um consolo que várias pessoas que conheço tenham partido antes de mim. Meu pai, minha avó e as gêmeas, e Luella, e Wyatt, e Lulu e vários novatos. Talvez Lenore Duff tenha razão, e eu me encontre com eles, e um dia com ela, em outro mundo. Ou talvez não haja nada, e nesse caso, não vou sentir nada.
Seja como for, simplesmente não tenho como saber. A escuridão se aprofunda, o ar esfria, e quando acho que já passa da meia-noite e os espectadores foram dormir, deixando uns poucos idealizadores cuidando do programa, acendo uma tocha. Eu me agacho, cutuco o ombro de Empert e digo baixinho: Ei, amigão, vamos fazer nossa sorte. Empert se põe de pé imediatamente e coloca o pavio enrolado na minha mão. Você vai ter 60 segundos, sussurra. Em seguida, ele me dá um disco de explosivo, macio e grudento como massinha. Aquele último gole de água foi bem usado. Guardo o material nos bolsos e, sem conversar mais, vamos até a berma. Empert segura a tocha enquanto eu enfio a ponta da lança na fresta deixada pelo galho que encaixei ali no dia anterior. Usando todo o meu peso para fazer uma alavanca, forço as portas da berma. A boca se abre e então começa a se fechar, mas não antes de eu enfiar a lança entre as duas portas, segurando o alçapão bem aberto. Em um dos lados, uma escada desce para as profundezas. Um zumbido mecânico de protesto vem lá de baixo. Empert me passa a tocha. Eu vou estar aqui. Ele parece tão jovem, sob a luz tremeluzente, armado só com um machado que duvido que tenha força para erguê-lo. Enfio minha faca em seu cinto, bagunço seu cabelo, como faço com Sid, e digo: melhor aliado do mundo. Ele abre um sorriso torto, então desço pela escada. Com a tocha na mão, começo minha jornada. Meus pés estão rígidos e desajeitados nos degraus. Direita, esquerda, direita, esquerda. Murmuro as instruções. 1,5 metro, 3 metros, 6 metros depois, eu aterriço no chão de concreto de um corredor estreito. Então, viro para a direita, que me parece ser a direção norte. Corro com a ajuda da tocha e das luzes fracas que brilham ao longo do piso. Não avancei muito quando percebo que a parede à minha esquerda não é uma parede. Metal. Ondulado. A cada poucos metros, uma gota de água, como uma lágrima, foi estampada na altura dos olhos. Deve ser a lateral do tanque de água, que é de fato gigantesco, indo do chão ao teto, 6 metros acima. As gotas se estendem até perder de vista nas duas direções. Para que precisam de tanta água? Pretendem transformar a arena num lago? Hesito, tentando avaliar o ponto mais eficiente para colocar o explosivo, mas por fim desisto e o coloco um pouco abaixo da gota bem na minha frente. Que importância tem o local onde o tanque será danificado? Com o movimento do pulso, desenrolo o pavio e o deslizo pelos dedos, manchando-o de preto, até chegar no detonador. Por sorte, prestei atenção na aula. Enfio o detonador no explosivo e me preparo. Não tem hora melhor do que o agora. Encosto a tocha na ponta do pavio e vejo a chama consumir os primeiros centímetros, deixando só um leve sinal de cinzas. Então, saio correndo feito louco. 60 segundos a partir de agora. 1, 2, 3... Conto em pensamento enquanto meus pés batem no concreto. Vejo a escada e jogo o galho de lado, pois ele está me atrapalhando, e confio que Empert vai estar esperando no alto com outra tocha. Sei que talvez seja mais sábio encarar a morte logo, mas tem algo dentro da gente que quer viver, mesmo que seja só por mais algumas horas. 20, 21. Além do mais, preciso pensar em Empert. Talvez ainda possa oferecer alguma proteção a ele. Eu os ouço antes de vê-los. Um chilreio delicado, não muito diferente do de um pássaro, misturado com guinchos. Não sei o que são, mas não parecem ameaçadores. Fico mais perplexo do que alarmado. Talvez um bando de aves canoras tenha fugido e esteja voando livre no subiá, como os pássaros lá nas vigas do estábulo dos cavalos que puxam as carruagens. Quando minhas mãos encostam no primeiro degrau da escada, olho para cima a tempo de ver o rosto de Empert iluminado pela tocha. Então, um rodopio de cores esconde a imagem dele e espirala na minha direção. Asas translúcidas tingidas de todas as cores do arco-íris cintilam acima de mim. Elas capturam a luz do fogo, brilhando como os doces da vitrine dos Donner num dia de sol. Seria lindo se cada par de asas de quase 1 metro não carregasse uma cara cruel e patas pretas com garras de 10 centímetros.
Morcegos bestantes criados em laboratório para fazer picadinho de mim. Essas criaturas não fugiram de uma gaiola. Elas são um presente da capital. 36, 37. Hey, Mitch! Ouço Empert gritar. Pega! Ele solta a tocha, que dispersa os morcegos por um segundo. Não sei como, mas consigo pegá-lo. Com a mão livre, começo a subir a escada, balançando o fogo acima da cabeça. Mas essas criaturas não são borboletas, não pegam fogo nem são destruídas facilmente. São mamíferos fortes, que conseguem mudar de rota depressa. Eles fogem da tocha e começam a me atacar, dando golpes dolorosos com as garras nos meus ombros e nas minhas costas, arrancando sangue. Mas preciso subir, porque o tempo está passando, e se eu não chegar lá em cima, vou me afogar com certeza. Não vou conseguir. Perdi a conta, mas acho que a qualquer momento o tanque vai explodir, e o único lugar para aquela água toda fluir é este corredor. Dou um último golpe nos morcegos, acertando com força o que está com as garras enfiadas na minha coxa, e jogo a tocha nas caras malignas deles. Tateio meu cinto com os dedos desajeitados, solto os aros entrelaçados, enrolo-o num degrau da escada e prendo o fecho. Passo os braços em volta da escada, apoio as pernas e me agarro com toda a força possível, enquanto encho os pulmões com inspirações profundas. Uns 5 segundos e 3 arranhões de morcego depois, ensurdecido pelos guinchos e sibilos, penso que cometi um erro. Fiz besteira na hora de montar o explosivo, ou o detonador falhou, ou um idealizador do jogo chegou lá a tempo de arrancar o rachilho do explosivo. Uma explosão ensurdecedora quase me derruba da escada, e então sou totalmente submerso pela água. Uma escuridão gelada me envolve e solto um dos meus braços. Sem o cinto, eu já estaria longe, mas de alguma forma consigo voltar a me segurar e fico agarrado ao metal com todos os membros, os olhos bem fechados contra a inundação. Depois do que parece uma eternidade, a correnteza diminuiu bastante para eu abrir o cinto e continuar subindo. A essa altura, a ardência em meus pulmões afastou todos os outros medos. Com as pernas flutuando sob a água, eu me puxo escada acima. Estou quase desmaiando quando meu rosto irrompe na superfície. Entre grandes lufadas de ar, engasgo e vomito o balde d'água que engoli, apesar dos meus esforços. A boa notícia é que os morcegos desapareceram, com sorte afogados pela onda inicial. Além disso, a água não tem o gosto metálico do riacho. Acho que não se deram ao trabalho de envenenar o tanque colossal, só cada riacho individualmente, e as feridas causadas pelos bestantes foram lavadas com segurança. Tento olhar pelo lado positivo. Quando recupero fôlego e paro de tremer, chamo por Empert. Acima de mim, no luar fraco e falso, vejo a lança ainda mantendo a berma aberta, mas nenhum sinal dele. Tem alguma coisa errada. Ele não me deixaria aqui sozinho. Quando a onda chegou, será que os morcegos tiveram tempo de escapar pelo buraco e o atacaram? Parece improvável que tenham conseguido voar tão rápido, pois a água veio quase junto do estrondo. Então, o que aconteceu com ele? Carreiristas? Algum ataque dos idealizadores? Subo a escada o mais rápido que meus músculos congelados permitem. Quando chego à superfície da arena, olho o bosque iluminado suavemente pela mistura de luar e luz da fogueira. Nosso acampamento continua como deixamos, com minha mochila e a rede embolada no chão. Não há sinal de Empert, mas também não vejo indícios de luta. O que o levou a abandonar seu posto? Solto a lança da berma. As abas tentam se fechar, mas estão meio amassadas e acabam tortas e entreabertas. Empert? Chamo baixinho. Não há resposta. Minha audição está esquisita, seja pela água ou pela explosão, mas um som chega aos meus ouvidos, quase indistinguível do ruído noturno da floresta. Vem de um animal, mas é diferente dos morcegos. Não é um chilreio, mas um guincho, vindo de múltiplas bocas. Pego a rede e a enrolo no meu antebraço esquerdo, pensando que pode ser útil. Então, sigo na direção do ruído. O som se intensifica e me causa calafrios, mas continuo em frente até chegar numa pequena clareira circular. As árvores estão vibrando com vida. Vejo centenas de criaturas parecidas com esquilos correndo com seus lindos pelos dourados, os olhos brilhando, como se iluminados por dentro.
fofos de certa forma, só que agitados demais, pulando de galho em galho, batendo freneticamente os longos dentes retangulares. Bestantes. Eles param apenas para emitir guinchos agudos aos muitos companheiros no centro da lareira. Os mais ousados estão lutando, ferozes, se jogando na pilha, chutando os outros para longe com coices poderosos. Um voa pelo ar e cai aos meus pés. Antes que pule de volta, vejo um pedaço ensanguentado de tecido azul elétrico preso em seus dentes, e tudo fica nítido. Bestantes carnívoras, devorando o Empert. Prometi a Beatty que não deixaria sofrer. Atirando a rede aberta, grito e pulo na pilha. A rede captura os corpinhos peludos. Então, puxo o tecido na minha direção, conseguindo assim deslocar uma camada ou duas dos animais. Em seguida, viro a lança para usar como porrete e bato sem parar no monte para afastar os esquilos. Eu me preparo para ser atacado, para a destruição inevitável da minha carne, mas nada acontece. Assim que um é afastado do monte, ele logo mergulha de volta. Estão programados para Empert, e nada além dele. A aparência, o cheiro e o gosto dele. Estou perdendo. Estou perdendo a luta. Estou perdendo Empert. Sei disso, mas não tem nada que eu possa fazer além de continuar atacando. Nem consigo vê-lo, só os corpos peludos lutando por um pedaço dele. Finalmente, como se alguém tivesse soprado um apito que só eles conseguem escutar, centenas de cabeças se levantam e se viram em sincronia na direção de seu mestre invisível. Uma corrida louca se segue, e em instantes, os esquilos desaparecem na folhagem. Ofegando, eu os vejo sumirem. Então, me viro para o que tenho que testemunhar. Um esqueletinho branco, só ossos. Não restam carne nem roupa. Só um machado do lado direito, minha faca do lado esquerdo. Abro a boca, sem emitir qualquer som por um tempo. Amigão? Cambaleio para a frente e vejo o rastreador enfiado logo abaixo de seu cotovelo. Não há ninguém para consolar, para confortá-lo em seus últimos momentos de vida. Empert foi engolido pela capital, e o caixão dele só vai conter esses ossos brancos e perolados. Um canhão dispara. Em algum lugar, o coração de Beatty se parte em pedacinhos tão pequenos que nunca mais será inteiro. O meu bate forte, como um tambor quando uma onda de fúria cresce. Inclino a cabeça para trás e solto um uivo que ecoa no céu falso e pela arena. Quero matar todos eles. Snow, os idealizadores dos jogos, todas as pessoas da capital que são parte dessa atrocidade. Mas eles estão seguros, fora do meu alcance. Então, solto a lança, pego o machado e começo a descontar na arena, determinado a destruí-la pedaço por pedaço. As árvores, os arbustos, os ninhos de pássaros, ao mesmo tempo que sons nada humanos me escapam em rugidos. Estou destruindo uma berma de jacintos quando a terra começa a tremer com tanta violência que sou derrubado em uma área cheia de musgos. Enfio os dedos na terra e me seguro, enquanto os galhos e detritos chovem em mim. Quando a terra para de sacudir, eu grito para o céu. Ha! Vocês erraram! Eu me levanto e começo a cambalear em meio às árvores que nem um louco. Ainda estou aqui! Ainda estou aqui! Quando chego no nosso acampamento, vejo a berma e percebo que tem algo bem maior acontecendo do que apenas uma tentativa de ataque por parte dos idealizadores. As portas abrem e fecham em espasmos, fazendo com que flores jorrem no ar. Nas árvores adiante, um bando de adoráveis filhotes de cervo corre em frenesi, empinando e sacudindo seus cascos espinhosos com violência. Uma macieira se transformou em uma fonte de fagulhas azuis, e nuvens de vapor sobem de um riacho próximo. Tudo assumiu características sinistras e oníricas. Ou a arena está dando defeito, ou andei lambendo sapos. Com medo de criar esperanças, volto lentamente os olhos para o alto e vejo o céu noturno piscando, como uma televisão com o sinal falhando. Há uma explosão de estática e, subitamente, estou olhando para o céu de verdade. Um sopro de ar fresco enche meus pulmões e o luar ilumina o caos.
Deu certo. Nós conseguimos. Eu e Rampart, Beatty, o Distrito 9 e várias outras pessoas de quem nunca ouvi falar, nós afogamos o cérebro. Nós quebramos a arena. Esse é o meu pôster. Isso bem aqui. Solto um grito selvagem de vitória. Depois começo a rodopiar e berro. Vocês queriam uma festa? Eu vou dar uma festa! Relâmpagos cintilam. Um trovão ribomba. Eu danço em volta da berma, gritando a primeira coisa que me vem à mente, para toda Ipanema ouvir. Uma música perigosa demais para se cantar. A mulher é açoitada, o homem é enforcado. Se um deles soubar um ganso do gramado, mas deixam o grande vilão em descanso, aquele que rouba o gramado do ganso. Eu estendo os braços para as estrelas de Sid, as estrelas de todos nós. A lei exige que a gente pague, se pegamos o que não nos cabe, mas com senhores e senhoras é indulgente se pegam coisas que são da gente. Dou pulos enquanto grito. A gente pegou de volta! A gente está pegando nossas coisas de volta! Por fim, caio de joelhos, arqueando as costas, estendendo os braços e acolhendo o céu. Só que o céu fica preto, tão de repente quanto se alguém tivesse desligado um interruptor. Um zumbido baixo emana do chão da floresta. O que está causando isso? Tenho um mau pressentimento. Para o meu horror, vejo a arena entrar em foco de novo. Não! Não! A berma continua abrindo e fechando, e fagulhas ainda jorram da macieira. Mas a floresta como um todo parece ter se aquietado. Talvez isso não seja problema, talvez seja só parte do desligamento. Para ter certeza, enfio a mão na mochila, penduro o binóculo no pescoço, corro para a árvore onde dormi e subo pelo tronco como um esquilo bestante. Quando chego no alto, me acomodo nos galhos e espio pelas lentes em busca de uma resposta. Será que quebrei mesmo a arena? Os jogos terminaram. Ao longe, além da campina, a montanha explode numa fonte dourada e letal. E tenho a minha resposta. Para mim, a festa acabou.